Graça e paz a todos. Esse é o canal Cristo Sem Fronteira, no quadro Dicas de Esclarecimento. E hoje nós vamos para o segundo vídeo, uma explicação sobre Jesus, um único que salva. Eu vou fazer 4 vídeos sobre esse tema e abordar muito versículo falando, mostrando na Bíblia que só Jesus salva. Só Jesus é o mediador, é o intercessor, é o advogado que está entre todos os seres humanos e Deus. Não existe nenhum outro que possa ir até Deus ou completar algo que Jesus não fez. Jesus foi completo, foi único. É Ele que faz a mediação e nos leva à salvação através da cruz do Calvário. Em nome de Senhor Jesus, vamos ao vídeo. E para isso eu vou iniciar colocando o versículo áureo da Bíblia. O texto dele e o contexto dele está em João 3, 16 e 17. Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todos aqueles nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse crer aqui é pistel. Pistel significa crer. No versículo 17 diz: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Presta atenção no que eu vou mostrar aqui para vocês. Esse pistel é crer. Só que se essa palavra crer para o ser humano é simplesmente da boca para fora. Vou voltar a falar. O crer para o ser humano é simplesmente da boca para fora. Para Deus não. Para a Bíblia não. Quando a gente fala em crer em Jesus, é crer na pessoa de Cristo e no propósito estabelecido por Ele através da cruz. Não é simplesmente da boca para fora e falar que você crê em Cristo. Eu creio em Cristo. É você ter aceitado Jesus como seu salvador, o único mediador, o único caminho, o único que salva, o único. Não existe mais nenhum outro. E tudo o que ele fez através da cruz. Ele reconciliou com você através de você e Deus. Ele tirou o pecado, te libertou, te mostrou o caminho e vai conduzir você, amadurecer você espiritualmente. Porque o homem, quando pecou em Gênesis 3, e Deus falou para ele que ele morrerá, em Gênesis 2, se ele comer do fruto, Deus diz que ele não vai morrer fisicamente. O último estágio do homem é morrer fisicamente. O problema do ser humano é que o ser humano está olhando a visão do homem, não a visão de Deus, da Bíblia. Quando Deus fala que o homem vai morrer, ou você morrerá se você comer desse fruto, Ele está falando o primeiro estágio espiritual. Você vai perder esse contato comigo. E por isso que está em Romanos, capítulo 3, versículo 23, todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Todos pecaram e foram afastados, condenados, excluídos
da presença de Deus. A glória de Deus é a presença de Deus na vida do ser humano. E, como eu falei, Jesus é o único que salva. Não há outra salvação a não ser Cristo. Não é Pedro, não é Maria, não é João, não é nenhum nome que está escrito na Bíblia ou nenhum nome fora da Bíblia. Não é João Paulo II, não é Bento XVI, não é Francisco, Papa, não é ninguém, a não ser Jesus. Só Jesus faz essa mediação. E eu vou dar uma introdução falando do estudo que eu dei no versículo 1. E eu vou colocar uma observação aqui. O ser humano é condenado ao tormento eterno e não vai lá porque peca. A condenação do ser humano não é por causa do pecado. A condenação do ser humano é por não crer, não aceitar Jesus na vida dele. Porque se você aceita Jesus na sua vida, você passa a ter fé nele. Aí eu volto à segunda situação que eu quero explicar. Fé também não é da boca para fora e não é do jeito que o ser humano fala. Fé é o que está escrito na Bíblia. E a fé é a prática. O crer é a teoria. Ninguém hoje viu Jesus. Mas todos que creem e lê a palavra e aceita Cristo, acredita e crê tudo que está escrito na Bíblia. Você crê na teoria. A teoria está escrita. E você passa a ter fé na prática. O que você creu na teoria, você passa a ter fé na prática. Porque você falar que tem fé e não praticar, isso é falácia, da boca para fora. Como um irmão na fé fala, falar até papagaio fala. Então, crer e fé andam juntos, porque você escuta a palavra de Deus através dos ouvidos, você ouve a palavra de Deus, a fé vem no ouvir a palavra de Deus, isso amadurece em você, você passa a crer, e esse crer você passa a buscar a palavra de Deus, e nesse buscar a palavra de Deus você passa a entendê-la e praticá-la. Se você não praticar a palavra de Deus, você não crê nela e você não tem fé. Porque os dois andam juntos. Crer e fé andam juntos. Eu vou fazer um resumo sobre o vídeo 1. Como eu falei. Vamos lá. Mateus 7, 13 e 14. Jesus deixa bem explicado que há só duas portas e só dois caminhos. A porta larga e o caminho espaçoso. A porta estreita e o caminho apertado. Só existe dois caminhos. O mundo inteiro está na porta espaçosa e no caminho largo. O mundo inteiro. Quando você encontra Jesus, que você entra na porta estreita e caminho apertado. Por quê? Uma é a perdição e uma é a vida. Jesus é a porta estreita. Isso está em João 10, 9. A porta larga é o mundo. Depois que o homem pecou, deixou o pecado entrar na vida dele, que é a rebelião do anjo, Satanás, Lúcifer, diabo, que a gente sabe muito bem, aqueles que leem a palavra de Deus, ele simplesmente passou toda a rebelião dele para o homem, e o homem começou a ter momentaneamente seus desejos carnais. Esses desejos carnais começou a se estabelecer no mundo. O homem começou a ter ganância, ter raiva, ter medo, ter ódio, começou a aprender o que é o mal. Porque o homem, quando estava com Deus no Éden,
sem pecar, ele conhecia só um caminho, só do bem. Porque Deus toda tarde vinha e conversava com ele. Deus é o perfeito bem. Deus é a plenitude de tudo que é perfeito e é bom. Não tem nada de ruim, nem sequer décimos, milésimos de Deus. Mesmo a ira de Deus é justa. É a justiça dele sobre as coisas erradas que estão acontecendo e que vão acontecer. Mesmo a ira de Deus, ela ainda é justa. O caminho é apertado. Isso está em João 14,6. O caminho é espaçoso. Isso está em Romanos 3,23. Como eu falei, todos pecados e destituídos estão na glória de Deus. Poucos passam por ela, por essa porta. Estão nesse caminho. Está em Mateus 16, 24 e 25. Muitos passam por ela. Isso aí, 1 João 2, versículo 15 ao 17. Que fala no versículo 16, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não vem do Pai, mas do mundo. Isso também tem a mesma referência quando a mulher caiu no Éden em Gênesis, capítulo 3, versículo 6. Leva a vida, conduz à perdição. Vida eterna com Jesus, condenação eterna com o diabo. As referências estão aí. Jesus venceu o mundo. Jesus venceu o diabo na cruz. Então, os três inimigos que o ser humano tem, que é o diabo, o mundo, que é o sistema, e o próprio ser humano, Jesus venceu dois. Esse terceiro, que é o próprio ser humano, o ser humano tem que ceder para Jesus. Porque se o ser humano não ceder, se o homem não ceder para Jesus, ele vai estar fazendo a vontade dele, e a vontade dele é fazer a vontade do mundo. E atrás da vontade do mundo está o diabo. Apocalipse, como eu coloquei a referência sobre a condenação daqueles que estão com o diabo, Apocalipse 20, versículo 10 e 15. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Versículo 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Aquelas pessoas que não aceitaram Jesus, onde Deus escreve o nome deles no livro da vida, só Deus tem esse livro. É quando você confessa que Cristo é seu Senhor e Salvador e que você depende dele para viver. Você está confessando e aceitando a salvação de Cristo. E em João, capítulo 1, versículo do 1 ao 4 e o 14. No princípio era o verbo Jesus, e o verbo Jesus estava com Deus, e o verbo era Deus. Em outras traduções, esse verbo está escrito a palavra. E no princípio era a palavra, no caso Jesus, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele, Jesus, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, Jesus, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele, Jesus, estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E o verbo, Jesus, a palavra Jesus, se fez carne, encarnou, se tornou homem
e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como glória unigênita do Pai. Quer dizer, como glória, seu Filho único, Deus. Quem viu Cristo, viu Deus. Quem conheceu Cristo, conheceu Deus. Cheio de graça e de verdade, favor imerecido e da autoridade vinda do céu. Essa graça é algo imerecido. O ser humano não merece ser salvo. O ser humano merece condenação. Mas Deus amou tanto o ser humano que fez essa reconciliação. Trouxe essa reconciliação através de Cristo, através do seu Filho, que é o único. Alguns pontos para serem analisados. Vamos entrar em alguns pontos. E o primeiro ponto é o que eu coloquei no centro daquela explicação. Jesus vence o mundo. O que é vencer o mundo? O versículo de referência é João 16:33. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus vence o mundo num ambiente governado pelo inimigo e pela religiosidade da época. Jesus vence o mundo e todas as adversidades encontradas nele. Jesus teve fome, teve sede, ficou cansado. Não relata na Bíblia, mas com certeza teve dores na perna, no corpo em si, por ter andado, cansado, fadiga muscular, porque Jesus andou. Jesus andou para levar e ensinar a palavra, conduzir, mostrar, reconciliar e levantar 12 pessoas para estabelecer a igreja dele, a igreja de Cristo. Como se deve ler para compreender uma compreensão na Bíblia, ou bíblica? Jesus veio a dizer isso para todos que seguem ele, para que nele tenhamos a sua paz, a paz dele, não é a paz nossa. No mundo todos nós teremos aflições, plural, mais de uma aflição, mas devemos ter bom ânimo para enfrentar as aflições que ocorrem na nossa vida. Jesus vence o mundo e todo o sistema do maligno sobre ele, sobre o mundo. Jesus vence o mundo oprimido por ganância e poder estabelecido pelo dinheiro. Os religiosos só querem dinheiro. Eu não preciso entrar em detalhe que é o mesmo problema que acontecia com Jesus. Na época de Jesus estava em terra, Jesus encarnado, está acontecendo hoje. Alguns religiosos só querem dinheiro. Jesus vence o mundo com ânimo, com toda a dificuldade vindo sobre ele, sobre a natureza do mundo, sobre o sistema do mundo, sobre o sistema que o ser humano estava exercendo ali. Os judeus estavam sendo oprimidos pelo Império Romano. Naquela época, o Império Romano governava o mundo. Enfrentou sol, calor, tempestades, ventos, noite e noites em oração nos montes que ele subia. Jesus enfrentou tudo isso. Jesus veio ao mundo com a certeza que seria o primeiro de muitos após ele. Por isso que fala nas epístolas de Paulo que ele é o primogênito de muitos, que ele foi o homem perfeito, o ser humano perfeito, e ele seria o exemplo para todos. Todos seriam usados pelo Espírito Santo para se assemelhasse a Cristo. O segundo ponto é: Jesus veio buscar e salvar os perdidos no mundo declinado pelo pecado e pela maldade.
referência é Lucas 19:10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus veio libertar o que estavam no pecado. Jesus veio trazer vida para aqueles que estavam nele. Como se deve ler para compreender a compreensão bíblica? Porque Jesus, como Deus encarnado, homem, veio buscar e crer, o que crer nele, para ser salvo, e o que estavam perdidos na condenação do mundo através do pecado. Jesus veio para todos que o aceitam, para que todos que crê nele e têm fé nele. É o que eu falei, a fé é a prática. Não adianta falar que crê em Jesus e ter fé e é só balela, só falácia. Uma observação, de novo, vamos falar sobre a mesma observação que eu dei no começo. O ser humano não vai ser condenado por causa do pecado. O ser humano vai ser condenado porque não creu em Cristo e não teve fé, não praticou as obras estabelecidas por ele. O que ele deixa bem claro: aquele que me ama, em João 14, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Aquele que me ama, meu Pai fará a morada dele, eu e meu Pai fará a morada dele, nele, na pessoa. Então quer dizer que o Espírito Santo de Deus vai fazer morada naqueles que creem em Cristo. Somos morada, templo do Espírito Santo. O terceiro ponto é crer no Filho para ter a vida eterna. João 3,36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Lembra no começo quando eu falei sobre pistel, que é crer lá em João 3,16? Olha o pistel aí. É a mesma palavra. Isso quer dizer que você crê em Cristo, você tem vida eterna. Aquele que não crê em Cristo vai ver a ira de Deus, ou está acontecendo a ira de Deus. Ah, mas não acontece nada de diferente na tua vida? É engano seu. Espiritualmente você está morto. Você está condenado por Deus. Quem acha que está bem de vida, pelo contrário, está condenado na vida. Para podermos entender como se deve ler para a compreensão bíblica, aquele que crê no Filho confia, busca e aplica. Tem ele e nele está a vida eterna no que crê. Mas aquele que despreza, não crendo, despreza, não aceitando, não confia, não busca e não aplica no Filho, não verá a vida eterna, pois a vida está no Filho de Deus, e a ira de Deus está sobre todos que rejeitam o Filho de Deus. Rejeitou Jesus, já está na condenação. E a minha conclusão? A minha conclusão está aqui. 1 João 3,8. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. E a minha referência é sobre essa frase. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Como eu falei, o diabo passou a bola para Adão, Adão aceitou, e o diabo está manifestando no homem a rebelião que ele teve no céu.
E o homem com a sua natureza pecaminosa está tirando tudo para fora. Tudo que não presta o homem está fazendo. O homem está pecando. Em Gênesis, como eu falei, de 1 ao 3, quando Deus estruturou todo um lugar chamado terra para que fosse habitado por alguém que ele ia criar, que seria Adão e Eva, para ensinar e mostrar sua glória, sua soberania para Adão e para Eva, que iam adorá-lo e glorificá-lo pelo que ele fez por eles, por Adão e Eva. Por isso que o ser humano foi criado, para glorificar a Deus, adorar a Deus, exaltar a Deus, agradecer a Deus pela vida, porque Deus gera vida. E todos que afastam de Deus estão destituídos da glória de Deus, estão na morte. Ao invés disso, Adão, em algum momento, aceitou de Eva o fruto que não deveria comer. E Eva havia deixado a serpente enganá-la para comer e ser igual a Deus. E não irá morrer. E conhecerá o bem e o mal como Deus. A serpente enganou tanto Eva que ela colocou que você vai ser igual a Deus, você não vai morrer não, você vai saber o que é o bem e o mal, fica tranquilo. E a Eva aceitou. O primeiro Adão falhou na obediência para com Deus, já o segundo Adão, Jesus, não falhou e obedeceu em tudo, desfazendo o que o diabo, adversário, inicialmente fez sobre Adão e a terra. A referência minha é essa daí, Hebreus 13:8. Jesus é o mesmo ontem e hoje e eternamente. E eu vou deixar uma observação. Por causa de Adão, todos os seres humanos, sem exceção, deveriam ser condenados e a ira de Deus viria sobre todos. Todos nós merecemos condenação. É através de Cristo, no propósito da cruz, muitos encontram a vida nele e a reconciliação com Deus. A vida nele seria a vida eterna. A vida eterna está em Cristo e no propósito da cruz. Por isso que você tem que crer e ter fé. Crer é teoria, é ler a palavra, entender a palavra, buscar a palavra, meditar sobre a palavra. Uma palavra que foi escrita, inspirada pelo Espírito Santo, em torno de 40 homens, em torno de 1.600 anos, desde o primeiro livro até o último. E isso você vai amadurecendo a sua fé, criando músculos espirituais para que permanece até o fim. Que nem Paulo fala em 2 Timóteo. Ele fala sobre a fé. Combati o bom combate. Continuei minha carreira, guardei a fé. A todos que o Senhor Jesus possa conduzir a cada dia mais no entendimento da palavra. A paz do nosso Senhor Jesus a todos, porque somente para Cristo é toda a honra e glória, porque está consumado nele. Porque tudo vem dele, tudo volta para ele. Até o próximo vídeo. Bye bye a todos. Cristo sem fronteira.